Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma alegria estar na companhia dos irmãos, no dia separado para o culto. Sabemos que não estamos a sós aqui. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, faz presente conosco aqui, por meio da presença do Seu Espírito Santo em nós. Inflama os nossos corações, para que não apenas possamos louvar o Seu nome, mas também possamos escutar a Sua palavra e sermos edificados. Nessa manhã eu quero convidar os irmãos para que nós possamos meditar os versículos iniciais do livro de Ruth. Então vamos ler Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Eu quero convidar os irmãos que puderem para que se coloquem em pé para lermos a palavra do Senhor no capítulo 1 de Ruth, versículo 1 ao versículo 6. Irmãos, eu procederei com a leitura audível da palavra do Senhor e os irmãos deverão acompanhar em silêncio. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. 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 Irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu quero convidar o presbítero Auriel para que nos alegados de oração. Oramos. Bondoso Deus, graças te damos mais uma vez, porque estamos diante de Ti, atendendo, ó Deus, a Tua santa convocação para nos reunirmos e para Te adorarmos em espírito e em verdade. Mas nós não podemos fazer isso, ó Deus, sem o auxílio do Teu Santo Espírito que atua em nós. Tua palavra foi lida e neste momento nós te pedimos que o Senhor abençoe o Teu servo, o pastor Jefité, na exposição fiel da mesma, para que sejamos, ó Deus, edificados, santificados, corrigidos, enfim, sejamos, ó Deus, aprimorados cada vez mais, para Te servirmos como o Senhor requer de cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Há um ditado popular que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Na vida, irmãos, vocês podem ter certeza de uma coisa: o que você planta, isso você colhe. E muitas vezes, irmãos, a colheita
você colhe em dobro. Nessa manhã eu gostaria de tratar a respeito, à luz da palavra de Deus, a respeito das suas decisões. As suas decisões têm consequências, muitas vezes consequências seríssimas. Quando você toma decisões corretas, quando você toma decisões de acordo com os princípios de Deus, que honra a Deus, Deus te abençoa. Mas muitas vezes quando você toma decisões erradas, precipitadas, equivocadas, pecaminosas, o juízo de Deus é sobre sua vida e as coisas não irão bem. Segundo o texto que nós acabamos de ler, o livro de Ruth nos mostra as consequências das nossas ações. O primeiro capítulo do livro de Ruth é uma história de escolhas e suas respectivas consequências, de como cada um daqueles personagens tomaram decisões erradas e pagaram um preço altíssimo por conta delas, e que deve prevenir a você nesta manhã, quem sabe que está aqui neste lugar e que está prestes a tomar decisões seríssimas e que você sofrerá as consequências dentro em pouco. Esse texto tem muito a falar para você, porque muitas vezes as consequências que você espera para a tomada das suas decisões são bem diferentes daquela que você imaginava. Então eu quero pedir para que você volte os seus olhos para o texto e possa comigo acompanhar a exposição da palavra de Deus e assim tirarmos algumas lições para a nossa vida sobre como devemos tirar e como devemos lidar com as decisões que temos que tomar. Volte os seus olhos para o versículo 1. O versículo 1 nos dá aqui uma descrição dos tempos em que os acontecimentos narrados no livro de Juízes, no livro de Ruth, ocorreram. Veja só, versículo 1, leia comigo, por favor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem só até aqui saiu. Segundo o texto que nós acabamos de ler, os acontecimentos aqui se passam na época dos juízes de Israel. E se você for ler o livro de Juízes, você vai lembrar muito bem que aquela época foi uma época que pouca coisa boa aconteceu. Na verdade, o povo de Israel passou um período de grande crise, não apenas política, mas sobretudo espiritual. Durante os dias de Juízes, diz o livro de Juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor. Esse versículo você encontra sendo repetido várias e várias vezes no livro de Juízes. Havia uma espécie de anarquia naquela época. Cada um era seu próprio rei. Cada um fazia o que bem entendia e mandava na telha. E aí, se você for ler o livro de Juízes mais detidamente, você vai perceber que no livro de Juízes há um círculo vicioso. É como se fosse uma espiral decadente. São várias histórias que têm o mesmo enredo. São histórias que seguem mais ou menos o mesmo padrão. No início da história, de cada uma das histórias do livro de Juízes, o povo se rebela contra Deus. Começa a seguir outros deuses. Começa a praticar abominações, a adulterar e a fazer coisas terríveis diante do Senhor. E aí Deus, ele age trazendo juízo sobre o seu povo. Geralmente esse juízo era demonstrado na forma de uma outra nação que Deus levantava, que vinha em encontro a Israel e trazia opressão e juízo contra Israel, militarmente falando. E aí, quando o povo de Israel estava na pior, quando estava sofrendo as consequências das suas más ações, eles se voltavam para Deus e pediam perdão pelos seus pecados. Eles clamavam ao Senhor que o Senhor os livrasse. Aí o que era que Deus fazia? Deus levantava um juiz, um libertador. E este homem vinha e ele era usado por Deus para libertar o seu povo do jugo estrangeiro.
celeiro. E aí o povo então experimentava um período de paz, mas logo em seguida, quando o juiz morria, o que era que acontecia? O povo voltava a pecar, o povo voltava a cair nos mesmos pecados de outrora, voltavam para a idolatria. E aí o livro continua, a história, aí se repete várias vezes. Só que com o passar do tempo, parece que os pecados vão se tornando pior ainda. Na metade do livro, o povo, quando está na pior, nem clama mais por Deus. E até mesmo os juízes, os libertadores, são da pior espécie possível. Se você lembrar bem, você vai se lembrar do primeiro juiz do livro de Juízes, é Otiniel. Otiniel era um homem de fé, Otiniel era um homem de Deus. Mas aí quando você chega no último juiz do livro, quem é o último juiz? Sansão. Olha a espécie de juiz que o povo tinha, olha a espécie de líder, de libertador que o povo tinha. Um homem como Sansão. E Sansão então, ele demonstra bem a condição espiritual daquele povo. O povo estava na decadência espiritual. E aí o livro de Juízes, portanto, mostra que o povo de Israel havia perdido o rumo. E isso havia trazido juízo da parte de Deus contra o povo. No texto que nós acabamos de ler, no versículo 1 de Ruth, mostra que é esse o tempo em que acontecem essas coisas aqui. É uma época desalentadora, é uma época de desobediência, é uma época de iniquidade, é uma época de juízo de Deus sobre o povo. Por quê? Porque o povo de Deus pecou. E as escolhas que fazemos na vida, elas são refletidas nas consequências que virão. Muitas vezes, irmãos, estas consequências, elas poderão ocorrer em um curto espaço de tempo, às vezes em um longo espaço de tempo. Mas o certo é que, se você semeia vento, você colherá tempestade. Então, no texto que nós acabamos de ler, diz que essa era a época. E uma das consequências do pecado do povo de Israel era justamente a falta de chuva. O texto diz aqui que houve fome na terra. E a terra que, você lembra bem, Deus havia prometido para Moisés, uma terra que manava leite e mel. Agora era uma terra que estava em fome. A terra agora estava assolada, porque aquele era o tempo dos juízes, uma época de iniquidade, que Deus estava agindo com juízo sobre o seu povo. E esse é o cenário para o que se diz no restante do versículo 1 e no versículo 2 também. Leia comigo. O que é que aconteceu? Versículo 1 e versículo 2. Leia comigo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Alon e Ilon. Era Deus de Belém de Judá. Até aqui, por favor. Então, o que é que aconteceu? Havia fome na terra, e em meio àquela fome, àquela situação tão terrível, os habitantes de Belém passavam por uma grande ironia. O nome Belém em hebraico significa literalmente casa do pão. É a junção de 2 palavras em hebraico: Beit, casa, e Lechem, que significa pão. O que estava acontecendo lá? Uma grande ironia. Faltava pão na casa do pão. Faltava pão na padaria. Tornou-se um lugar sem alimento. Houve um dia em que as padarias de Belém ficaram vazias. Houve um momento em que os fornos daquela cidade ficaram frios e as prateleiras ficaram vazias. Então o texto diz que houve fome em Belém.
lá, cadê o pão? Nada. Não tinha absolutamente nada. Mas eu quero dizer que esse é um retrato de muitas igrejas hoje em dia. Porque Belém é um retrato da igreja da antiga dispensação. E muitas vezes, irmãos, aquilo que acontecia, inclusive no Antigo Testamento, é refletido em nossas igrejas nos dias de hoje. Porque nós somos o mesmo povo. Acontece o seguinte: muitos crentes moram na casa do pão. E por conta dos seus pecados, eles estão famintos. Eles estão famintos por muitas outras coisas, mas não estão famintos por Deus. O pecado é tal que eles sentem carência de algo, mas eles não sentem fome de Deus. Existem alguns que buscam conhecer até a Deus, a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus pessoalmente. Eu posso até ter muita informação a respeito de Deus, mas não ter intimidade com Ele. Hoje muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias. E hoje as igrejas, elas estão vazias de pessoas cheias de Deus. E como diz o profeta Amós, no seu livro, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, mas fome não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ter fome de Deus. E para nós termos fome de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos colocar a nossa boca no pó. Quem sabe seja preciso nós colocarmos o pano de saco e vestirmos este pano de saco. Mas é necessário nos arrependermos dos nossos pecados antes que Deus venha e traga juízo pior sobre nossas vidas. Você que está com fome, sinta a fome do Senhor e não de outras coisas. Foi nessa situação de fome que estava passando lá em Belém, que a Bíblia mostra que Elimeleque e sua família tinham uma decisão importante a tomar. Eles tinham duas opções. A primeira opção qual era? Eles podiam permanecer em Belém, passar por privações de ordem material, lamentar o pecado, se arrepender e esperar que o Senhor viesse e restaurasse a sorte do povo. Essa era a primeira opção. Qual era a segunda opção? A segunda opção era deixar Belém, era deixar a terra prometida, a terra que Deus havia dito para eles morarem, e buscar uma situação melhor de vida nas campinas de Moabe, nos campos de Moabe, onde lá o alimento era mais abundante, onde a vida parecia ser mais fácil. Qual opção eles tomaram? A última frase do versículo 2 mostra. Qual foi a opção que eles tomaram? Veja só, a última frase. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Eles tomaram a segunda opção. Em vez de ficar na terra prometida, na terra que Deus havia ordenado para o povo ali morar e servir ao Senhor, eles resolveram ir para Moabe. Em vez de seguir o caminho do arrependimento, em vez de seguir o caminho da fé, confiando no Senhor para prover suas necessidades, Elimeleque se esqueceu de tudo isso e pensou o seguinte: não, eu tenho que procurar melhores perspectivas para a minha família, eu tenho que pensar no leite dos meus filhos. E aí ele foi lá para Moabe. E aí você vai dizer: mas pastor, o que é que isso tem a ver, pastor? E eu vou te dizer uma coisa, talvez você não esteja entendendo, mas a mudança de Belém para Moabe não é equivalente a uma mudança que você faz daqui para Parnaíba.
Para Deus, pouco importa se você vai querer se mudar para Parnaíba, para Fortaleza, para São Paulo ou para Nova York. Desde que lá você sirva ao Senhor, desde que lá você encontre uma igreja, se congregue lá e possa adorar a Deus ali. Você entende? Não é pecado você morar em Parnaíba, não é pecado você morar em Fortaleza, não é pecado você morar em São Paulo, nem muito menos em Nova York, até mesmo em Tóquio, não tem problema nenhum. Mas aos olhos do Senhor, a mudança de Belém para Moabe fazia uma grande diferença. O povo de Israel havia sido libertado do Egito, do cativeiro egípcio, para viver lá em Canaã. Então eles não podiam deixar a terra prometida e morar em qualquer outro lugar. Só para você ter uma ideia do que era Moabe, a Bíblia diz que Moabe adorava o deus Camus. Esse deus Camus era um deus que, dentre outras coisas, no culto, ele aceitava sacrifício humano, se matava criancinhas, para que no culto o deus Camus pudesse ser idolatrado. As mulheres também daquele povo eram mulheres altamente sedutoras e promíscuas. Por sinal, o povo de Moabe nasceu de uma relação incestuosa de Ló com sua filha. As mulheres moabitas haviam colocado o povo de Israel na armadilha do pecado quando o povo de Israel estava peregrinando na terra. Na época dos juízes, além do povo de Moabe ser um povo idólatra e ser um lugar de depravação sexual, o livro de Juízes diz que o povo de Moabe também era inimigo do povo de Israel. Os moabitas, eles foram ao encontro de Israel e colocaram Israel durante 18 anos na sua servidão como escravos. Era esse o lugar que Elimeleque e sua família estavam decidindo ir. Irmãos, esse é um lugar que parece ser um lugar bom para se criar uma família de forma piedosa, de forma santa. Parece ser um lugar, é lógico que não. Mas do ponto de vista material, valia a pena. Porque estava faltando pão na casa do pão. E lá em Moabe tinha de sobra. Aí o que foi que Elimeleque pensou? Eu vou para um lugar onde é melhor economicamente falando. Eu vou para um lugar onde é melhor financeiramente falando. Eu vou procurar um lugar onde pode dar mais conforto para a minha família. E meus irmãos, que coisa terrível, não é, quando a gente pensa desse jeito. Eu sou pastor há mais de 10 anos. E todos os anos, várias vezes, alguém chega para mim e diz assim: Pastor Jefté, eu estou planejando mudar de cidade. Eu estou planejando sair daqui e ir morar em outro lugar. Qual é a minha pergunta mais natural? Por quê? Por que é que você está pretendendo ir morar em outro lugar? Sabe qual é a resposta das pessoas, geralmente? A maioria das vezes é: Pastor, eu estou procurando condições melhores de vida. E quando ela diz assim, condições melhores de vida, ela está querendo dizer o quê? Melhor salário. Né? Ela diz: não, pastor, eu estou querendo ganhar mais dinheiro. Por isso que eu estou saindo daqui e estou indo morar lá. Aí geralmente eu pergunto para a pessoa assim: você tem certeza, você já se certificou que esse lugar para onde você está indo tem uma igreja genuína, uma igreja verdadeira que se prega a palavra de Deus para você se congregar? Aí geralmente a pessoa diz: não. Aí eu geralmente digo assim: será se porventura esse ganho material ele compensa essa perda espiritual? Será se vale a pena? A maioria das pessoas, quando eu digo isso, elas ficam sem resposta.
Qual é a escolha que você tomaria? Quem sabe você está apertado aqui, e aí você está recebendo uma proposta de emprego para ganhar o triplo, ou quem sabe 4 vezes mais, e você vai morar numa cidade onde não se tem igreja, onde se não adora a Deus, onde não há uma igreja genuína. Qual decisão você tomaria? E a resposta a essa pergunta, ela vai demonstrar os compromissos mais profundos do seu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E muitas vezes, meus irmãos, sabe quais são os fatores que mais influenciam na nossa escolha? Sabe qual é? É aquilo que cai mais dinheiro na nossa conta bancária. Muitas vezes aquilo que mais influencia nas nossas decisões é aquilo que entra no nosso bolso. É isso que muitas vezes influencia nossas decisões. São aquelas coisas que têm a maior probabilidade de nos dar prosperidade material, reconhecimento, conforto, luxo, estabilidade. Muitas vezes nós somos guiados por meio desses fatores e não a vontade de Deus. E não procurar a face do Senhor, conforme revelada nas Escrituras, e pedir ao Senhor iluminação para a nossa vida. E aí a gente começa a agir como Elimeleque, como soberanos da nossa própria vida. A gente toma decisões aos nossos olhos, aquilo que parece melhor, e se esquece do Senhor. Ah, meus irmãos, se isso acontece em sua vida, isso contradiz o fato de você ser cristão. É uma contradição você tomar decisões e não levar Deus em conta. Não pensar na glória de Cristo. Aconteceu isso na vida de Elimeleque. Elimeleque, quando tomou essa decisão, ele esqueceu até quem ele era. Você sabe esse nome, Elimeleque? Esse nome Elimeleque, em hebraico, ele é a junção de 2 nomes. Eli, que é meu Deus, e Melech, que significa rei. Qual é a tradução do nome Elimeleque? Meu Deus, ele é. Mas ironicamente falando, fazia muito tempo que Deus não era rei na vida de Elimeleque. Tanto é que ele agora está querendo sair do lugar onde Deus reinava e morar na terra de um Deus estranho. Pode acontecer na sua vida o mesmo. Você pode dizer que é cristão, mas o seu cristianismo não faz diferença nenhuma naquelas grandes tomadas de decisão na sua vida. Assim era Elimeleque, ele tinha um nome, meu Deus é rei, mas na hora de tomar a decisão de quem governava a vida dele, ele se esquecia de Deus. Então quem sabe você está aqui, a gente está florescendo na época da reforma, não é? O pessoal está querendo conhecer a reforma. Quem sabe você veio para cá e você bate no peito, eu sou presbiteriano. Quem sabe você diz assim, eu sou calvinista. Quem sabe você diz assim, eu sou reformado. Quem sabe você pode dizer como eu sou de uma linhagem presbiteriana, e você bate no peito com muito orgulho. E aí eu pergunto, no que isso influencia na sua vida? Nas grandes decisões da sua vida? Se isso não influencia em nada, nada vale isso. Não tem razão alguma de ser. Isso só aumenta o seu juízo. Atente, muito cuidado para as decisões que você toma na vida. Tem consequências seríssimas. E o versículo 3 vai mostrar as consequências trágicas dessa escolha mal feita. Veja só, versículo 3. O iníciozinho do versículo 3 mostra a primeira consequência dessa decisão errada. Leia comigo, versículo de número 3, a primeira parte. O que foi que aconteceu quando eles se mudaram para lá? Leia o versículo 3. Foi o que aconteceu? Morreu Elimeleque. Irmãos, olha a ironia. O que acontece? Em vez de encontrar vida em Moabe, o que aquela família encontra? Em vez de encontrar vida, eles encontram a morte. Elimeleque morreu procurando a vida. Elimeleque, ele encontrou a sepultura enquanto buscavam lá. Esse foi o preço da escolha pecaminosa dele. Que preço tão alto!
Você está vendo que consequência séria? Porque o salário do pecado é a morte. Muito cuidado, meu irmão, na tomada de decisões na sua vida. Isso é uma coisa muito séria. Deus, Ele não está a parte da sua vida. Deus, Ele governa a sua vida e te abençoa quando você age em santidade, mas traz disciplina e juízo sobre sua vida. Muito bem, Elimeleque morre. Depois que Elimeleque morre, aquela família tem uma nova escolha, uma nova decisão a ser tomada. Novamente eles tinham duas opções. Qual era a primeira opção? Eles poderiam se arrepender dos seus pecados. Eles poderiam clamar a Deus por misericórdia e voltar para casa, voltar para Belém, voltar para a terra da promessa, voltar para o povo de Deus. Não é isso? Qual era a segunda opção? Permanecer em Moab, debaixo do juízo de Deus, permanecer debaixo do castigo de Deus, da disciplina de Deus. O que é que eles decidiram? O que foi que eles decidiram? Veja o restante do versículo 3. O restante do versículo 3 vai mostrar a decisão deles. Diz aí o versículo 3. E ficou ela com seus filhos. Meu Deus do céu! Mesmo diante de tantas consequências ruins, foi que eles decidiram. Eles decidiram ficar ali. Por quê? Por que é que eles decidiram ficar ali? Talvez o problema deles seja o mesmo problema meu e de você. Sabe qual é? Se chama orgulho. Eles não voltaram para Moabe, assim como muitas vezes nós não nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos atrás. Sabe por quê? Orgulho! Orgulho! Muitas vezes o maior obstáculo para voltarmos para casa qual é? É o orgulho. Nós adiamos aquela ideia de dar um passo atrás, voltar para casa, voltar para a família, com a nossa vida toda despedaçada, e a gente tem que dizer assim: eu admito, eu estava errado. Eu pensei que eu iria tudo bem se eu tomasse essa decisão e as coisas iriam andar bem, mas não. E eu agora aqui estou com a vida quebrada. Eu quero de Deus restauração, me aceitem de volta. Por algum motivo, irmãos, que às vezes eu não entendo, parece ser mais fácil a gente sofrer por conta dos nossos pecados do que simplesmente a gente admitir: erramos. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos pessoas que não gostam de admitir os nossos erros. Nós buscamos a felicidade no lugar errado e muitas vezes as consequências são trágicas, e mesmo assim nós não estamos dispostos a nos arrepender dos nossos pecados, a confessar publicamente que erramos. O que nós queremos mesmo é passar a ideia de que está tudo bem, apesar que dentro de nós estamos aos cacos. A família de Elimeleque preferiu permanecer na terra da rebelião do que voltar arrependidos para a terra da promessa. E eles assim seguiram suas vidas. Eles seguiram as suas vidas lá. Por sinal, o versículo 4 vai dizer que os filhos cresceram. Inclusive eles resolveram até casar. Que é a vida que segue, não é? A vida segue, não é? Veja só o versículo 4. Como eles resolveram casar? Leia comigo. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Qual o problema? Vamos ver se você sabe da Bíblia. Qual é o problema disso aqui? Julgo desigual. Pelo amor de Deus. Eles já experimentaram o juízo de Deus por causa que eles haviam se desviado, saíram da terra de Canaã, que Deus havia dado como promessa, e foram para Moab. Não aprenderam. O que foi que aconteceu?
resolveram casar. E as esposas eram quem? Moabitas. Isso era algo expressamente proibido na lei de Moisés. Eu fico pensando que Malom e Quilion, eles pensaram o seguinte, igual muitos jovens hoje em dia pensam, né? Pastor, eu vou casar com quem, pastor? Se aqui na igreja não tem jovens. Aí é o jeito de procurar lá fora, né, pastor? Não tem com quem casar. Existe alguém que aqui na igreja que eu possa me casar? Eles não aprenderam a lição do Pai. Eles não aprenderam que as consequências de decisões pecaminosas são terríveis. E quem sabe você está jovem, usando as mesmas justificativas que Malom e Quilion. Você está dizendo aqui, não tem ninguém para me casar, vou casar lá fora, pastor. Mas na verdade o que você está fazendo é trazer juízo de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, jovem, não caia na lisonja da mulher moabita. Não caia. A Bíblia diz, case-se no Senhor. Não case com as filhas de Belial, porque se você casar com a filha de Belial, o seu sogro será Satanás. Cuidado, que o caminho ele é terrível. As consequências são danosas. Não faça isso na sua vida. E no caso dos filhos de Noemi, as consequências foram terríveis. Terríveis também. Houveram duas consequências. Porque eles casaram com mulher descrente. Qual foi a primeira consequência? Esterilidade. Aquelas mulheres passaram 10 anos casadas com o Malom e Quilion. E durante 10 anos, sem usar anticoncepcional, sem usar injeção, nem comprimido, aquelas mulheres não engravidaram. No Antigo Testamento, esse era um sinal muito claro do juízo de Deus sobre alguém. Quando Deus queria abençoar uma família, como é que Deus fazia no Antigo Testamento? Filhos, muitos filhos. Ó, casa cheia de meninos chorando. Isso era sinal da bênção de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Durante 10 anos o ninho ali ficou vazio. Nada. Passava mês após mês e o ciclo menstrual vinha e nada. Mas o pior ainda estava por vir. Veja só a segunda consequência por eles terem casado com mulheres descrentes. Versículo 5, leia comigo, por favor. Foi o que aconteceu. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A segunda consequência qual foi? Morreram. Irmãos, eles casaram com mulheres moabitas, não foram pais, primeira consequência. Segunda consequência, morreram. E você sabe, não é? A morte de jovens, de pessoas jovens, é sempre mais triste do que pessoas idosas, não é? Quando morre alguém jovem, na flor da idade, existe uma comoção muito grande, porque não é o ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida é que a gente tenha filhos, a gente veja os nossos netos, quem sabe até os bisnetos, e aí os nossos familiares, sobretudo a nossa descendência, nos sepulte quando ela tiver cabelo branco. Não é isso? Não é assim? Normal é isso, a gente chora e tudo mais, mas é o ciclo normal da vida. Tem jeito aí, é o ciclo normal da vida. Mas quando morre 2 jovens, é diferente. Porque se você for olhar na Bíblia, isso era sinal do juízo de Deus. Porque na Bíblia, qual era o sinal da bênção de Deus? Não era apenas a fertilidade, mas a longevidade também. Então, quanto mais você
você tivesse vida longa, mais abençoado você era. Veja a história de Abraão. Abraão, ele morreu farto de dias, com a bênção de Deus. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó, ele velhinho, ele ainda viu os filhos dele, viu os netos dele, viu os bisnetos dele, porque ele era abençoado. Então, dentro da perspectiva humana, Malon e Quilion, eles morreram cedo. Mas dentro da perspectiva de Deus, qual era? Juízo. Juízo sobre o pecado, juízo sobre a iniquidade. Porque eles haviam transgredido a lei de Deus, não haviam se arrependido dos seus pecados, não haviam visto o mau exemplo do pai, tomado exemplo para si. Que coisa terrível, eles morreram. E aí nesse espaço aí de um versículo, o mundo de Noemi teve uma virada de 180 graus. Em um único versículo você percebe que o mundo de Noemi desmorona. Agora, quem vai sustentar ela? Quem vai sustentar aquela velhinha? Ela não tinha parentes por perto, ela não tinha dinheiro. Naquela época, você sabia que naquela época não havia pensão? Naquela época, meu amigo, não havia Bolsa Família. Não havia Bolsa Família naquela época. Se você ficasse viúva, você passava uma situação terrível. Então Noemi, ela era estrangeira. Ela estava numa terra estranha, sem ninguém para cuidar dela, para se importar com ela. Ela estava sem lar, sem amigos, sem dinheiro, sem filho, sem marido, sem herança, sem esperança. Agora o que é que ela vai fazer? Qual é a alternativa? Agora ela vai ter que engolir o orgulho. Ela vai ter que engolir o orgulho e voltar para casa. Porque a única alternativa para ela sobreviver é lá. Mesmo que isso possa fazer com que ela viva uma vida miserável lá, mas ela vai conseguir sobreviver. E aí o versículo 6 mostra que é a hora da filha pródiga voltar para a casa do pai. Veja só. Vamos ver aí ela experimentando um pouquinho da graça de Deus. Veja só, versículo 6. Depois dessas coisas ruins todas, morte por cima de morte, a filha pródiga volta para casa e experimenta a graça de Deus. Veja só, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou na terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Oh, irmãos, no meio de tantas consequências terríveis de juízo, o nosso texto ele termina dizendo que a bênção de Deus havia finalmente voltado para Belém quando Noemi volta para Belém, quando ela volta para casa. Então isso nos mostra, irmãos, de que se você ler o livro de Juízes e comparar com isso, mostra que o povo de Israel, muito provavelmente, eles haviam se arrependido dos seus pecados. E agora Deus havia restaurado a sorte do seu povo. E agora Noemi, ela poderia experimentar da graça abundante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Mesmo na sua ira, mesmo em meio ao seu juízo, Deus é gracioso. Porque a mesma mão que fere é a mesma mão que cura. O mesmo Deus que disciplina também é o mesmo Deus que restaura. O mesmo Deus que envia fome, Ele também envia pão, e pão com graça. Porque a última palavra de Deus na vida do seu povo não é juízo. A última palavra de Deus na vida do seu povo é graça, misericórdia. Eu quero terminar minhas palavras nessa manhã trazendo 3 aplicações para a sua vida. Primeira aplicação para a sua vida: reflita biblicamente antes de agir. Você entendeu? Reflita biblicamente antes de agir. Deus se revela na Escritura.
Quer saber a vontade de Deus? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui, ó. Está aqui na Bíblia. Reflita biblicamente antes de agir. Porque decisões precipitadas acarretam amargas consequências. E quem sabe você nessa manhã está sentindo isso na pele. Se nós tivéssemos parado, se nós tivéssemos lido a Bíblia, se nós tivéssemos refletido, irmãos, quantas sociedades não teriam sido firmadas, quantos acordos não teriam sido assinados, quantos namoros jamais teriam se tornado em casamento. Meus irmãos, quantos casamentos jamais teriam sido acontecidos e consumados se nós tivéssemos parado, orado, lido a Bíblia e pedido de Deus orientação. Quantas noites de sono perdidas, quantas horas de choro, quantas lágrimas vertidas, quantas dores, quantas contorções na alma sofrida, quanto prejuízo financeiro acarretado, quantas coisas ruins. Meu irmão, pense, pare por um instante e pense. Todas as nossas escolhas têm consequências seríssimas. Reflita bem antes de agir, sobretudo quando você for pecar. Sobretudo quando você for pecar, reflita bem. A Bíblia é muito clara quando diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso eu quero advertir você nessa manhã: quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia o pecado, colherá o juízo da parte de Deus. Reflita biblicamente antes de agir. Essa é a primeira lição. Segunda lição: não saia da igreja quando Deus está purificando-a do pecado. Você entendeu? Não saia da igreja quando Deus está purificando-a do seu pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus disciplina quantos? Deus disciplina quantos ama. Ele só disciplina a igreja por quê? Porque Ele ama a igreja. E essa disciplina, irmãos, não vai durar para sempre. Porque a Bíblia nos mostra promessas de que Deus há de restaurar o seu povo. Por isso, sair da igreja quando ela está passando por algum problema espiritual é uma precipitação muito perigosa. A saída da igreja é sempre mais dolorosa do que a permanência na igreja. Elimeleque, Malom e Quilion que o digam. Eles saíram da igreja do Antigo Testamento, eles saíram de Belém, que é uma representação da igreja na antiga dispensação. E eles saíram de Belém para buscar o pão. Mas o que foi que eles encontraram? Eles encontraram a sepultura. Saíram para se verem livres da crise. E o que foi que eles encontraram? Encontraram uma crise maior ainda, fora de Belém. Por isso, quando faltar pão na casa do pão, a solução não é abandonar Belém. A solução é confessar o pecado. A solução é abandonar o pecado e esperar de Deus a restauração, esperar de Deus a intervenção. Não abandone a sua igreja, mas busque aquele que pode restaurá-la e dar pão com fartura. Não saia da igreja quando Deus está purificando dos seus pecados. Essa é a segunda aplicação. A terceira e última aplicação é para você, meu amigo, que está desviado e que visita novamente esta igreja aqui depois de tanto tempo. Você está longe, que um dia lhe acolheu, mas que hoje você está longe. Não tarde em retornar para a casa de Deus.
não tarde em retornar para a casa de Deus. Quem sabe, meu querido, assim como Elimeleque, você deixou o povo de Deus à procura de uma falsa bênção. Quem sabe você saiu aqui do nosso meio buscando uma falsa bênção em Moabe. E eu quero dizer que a única coisa que você merece é juízo da parte de Deus. Mas a graça de Deus transcende o juízo, transcende a nossa rebelião. Quando Elimeleque e Noemi voluntariamente saíram da terra da promessa para o exílio, eles saíram da presença do Pai. E quem sabe você escolheu o caminho da rebelião também, persiste nele. E eu quero dizer que a estrada da rebelião continua sendo o caminho da morte. E quem sabe nessa manhã é hora de você dar uma meia volta e voltar para a casa de Deus. Infelizmente nem todos aqueles que abandonam o caminho do Senhor vão retornar. Mas para que isso não aconteça em sua vida, que esse não seja o seu caso, a Bíblia diz que Deus terá prazer em te receber. Você lembra, certa vez o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola, chamada a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, o filho pródigo, ele não se assentou na sala com os pés para cima, esperando que o seu pai pudesse vir ao seu encontro. Não. Ele correu. E quando ele voltou para casa, o que foi que ele viu? Ele não encontrou o pai dele passivo. A Bíblia diz que o pai dele correu ao seu encontro para o abraçar. Eu quero dizer que assim também Deus não nos deixa fazer a jornada de volta para casa sozinhos. Em Cristo Jesus, Deus vem correndo até nós. E assim como o pai se alegra em ver o filho retornando, em ver o filho pródigo nu, Jesus exulta em honrar o pródigo humilhado. Ele se emociona em alimentar o pródigo faminto. Ele se regozija em celebrar com o pródigo abatido. Então quem sabe nessa manhã, você que está desviado, eu quero lhe exortar, lhe pedir para que você saia de Moabe e você volte para Belém, porque aqui existe pão, aqui está Jesus, o pão vivo que desce do céu. A todos que têm fome, ele diz: eu sou o pão da vida, quem comer nunca mais terá fome. Que essa seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar hoje. Senhor, nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé nas horas difíceis, para que nós não venhamos a nos desviar do Senhor. Quem sabe, ó Deus, isto está acontecendo com alguém aqui nesse lugar, agora, Senhor. Se esse for o caso, Senhor, eu rogo-te que esse seja um tempo de arrependimento, que seja um tempo de humilhação, de reconciliação, de volta para o Senhor e de restauração, porque o Senhor tem muito mais para nos dar. Nós não precisamos nos contentar com as migalhas lá de Moabe. O Senhor tem pão em abundância para nós. Obrigado porque Jesus Cristo é o pão da vida para nós. E obrigado porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados e a própria vida eterna. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós te agradecemos. Amém.